E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faro Frame. Hoje trazemos para vocês curiosidades dos bastidores também do filme do Tarantino Cães de Aluguel, Gustavo. Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. O orçamento do filme foi tão baixo que muitos dos atores tiveram que usar suas próprias roupas. Os ternos pretos exclusivos foram fornecidos gratuitamente pela designer com base em seu amor pelo gênero de filmes policiais americanos. Steve Buscemi usava seus próprios jeans pretos em vez de calças de terno, e Michael Madsen usava uma jaqueta e calças que vieram de 2 ternos diferentes. Número 2. Originalmente, o filme seria em preto e branco e estrelaria Amigos de Tarantino. Número 3. O prédio vazio, onde os personagens se encontram após o roubo, era na verdade um necrotério em desuso. Quase todo o filme foi feito lá. Número 4. O orçamento não foi suficiente para cobrir a assistência policial para controle de tráfego. Então, na cena em que Steve Buscemi força uma mulher a sair do seu carro para fugir nele, só poderia ser feita quando o sinal estivesse verde. Curiosidade número 5. O Cadillac Coupe de Ville de Mr. Blonde pertencia a Michael Madsen, porque o orçamento não era grande o suficiente para alugar um carro para o personagem. This is the car from Reservoir Dogs. It's my car. Número 6. O verdadeiro nome do Mr. Blonde é Vic Vega. Este é o mesmo sobrenome de Vince, o John Travolta, de Pulp Fiction. Tarantino revelou que Vic e Vince são irmãos. Ele também pretendia fazer uma prequel para ambos os filmes chamado Double V Vega, que estrelaria os irmãos Vega, mas Madsen e Travolta acabaram ficando velhos demais para reprisar seus papéis, e Tarantino o abandonou. Número 7. Na primeira exibição do filme em Sundance Film Festival, Quentin Tarantino se levantou no meio do filme e disse para eles pararem de projetar, pois todo o filme havia sido filmado em widescreen e o projetor só tinha uma lente de tamanho normal, ou seja, boa parte do filme não aparecia na tela. Número 8. Quentin Tarantino queria que James Woods fizesse um papel no filme e fez 5 ofertas diferentes em dinheiro para ele. O agente de Woods recusou as ofertas sem nunca mencioná-las a Woods, pois as quantias oferecidas estavam bem abaixo do seu cachê habitual. Quando Tarantino e Woods se encontraram pela primeira vez, Woods soube da oferta e ficou tão irritado que contratou um novo agente. Diga aí, Pedro, a ficha técnica. Ficha técnica, Gustavo, grandes nomes aqui. Harvey Lee Keitel, que é o Larry. Tim Roth, que é o Sr. Laranja, o Mr. Orange. Michael Madsen, que é o Vic Vega, também o Sr. Blonde, né? Cada um tem um apelido. Steve Buscemi, que é o Sr. Pink, o Sr. Rosa. Eu não lembro se na tradução eles traduzem as cores ou... Não, acho que não. Não? Eles ficam com o nome em inglês mesmo. O nome em inglês? Não. Temos o Chris Penn, falecido, irmão do Sean Penn, que é o Nice Guy Eddie. E o diretor, e também participante no filme, Quentin Tarantino. Roteirista. Roteirista. Deu dinheiro esse filme? Ele tem um orçamento baixo, entre 1,2 a 3 milhões. Poderia ser até menor, depois nós vamos falar aí, né? Mas ele conseguiu uns apoios, ele conseguiu um orçamento. E teve uma receita de 2,9 milhões. Então, em teoria, não teve grandes coisas, nenhum empate ali. Mas ele é muito reconhecido, principalmente no mundo de filmes independentes, alternativos, né? Premiações. Ganhou o Critics Award no Yubari International Fantastic Film Festival. Às vezes eu acho que você inventa esses nomes. É um outro prêmio menor, né? O Steve Buscemi. O Steve Buscemi ganhou o Independent Spirit Award como melhor ator coadjuvante. Então ele, no mundo ali underground, de filmes independentes, ele bombou bastante. Depois, obviamente, ganhou toda uma repercussão aí, né? Quando você fala que ele ganhou só 3 milhões, mas ele continua ganhando dinheiro até hoje, né? Uma primeira faixa ali, né? Tá. Do cinema. E o sucesso do Cães de Aluguel aumentou com a popularidade do Pulp Fiction. Pulp Fiction acabou arrastando ele depois, né? Pulp Fiction... Depois nós vamos falar, mas esse é o filme de entrada... É o primeiro filme do Tarantino. O primeiro filme de Tarantino que teve mais visibilidade, né? E o filme foi inserido no Festival Sundance de cinema. Esse foi só o filme. E aí a revista Empire nomeou como o melhor filme independente já feito. Bom, Gustavo, é o seguinte, nessa época o Tarantino não era ninguém no mundo do cinema, era um fã de cinema, né? Trabalhava na locadora. Ele trabalhou numa locadora por 6 anos, né? Adorava muito filme de assalto.
Filme de assalto. Filmes B também, filme né? de gênero, assim. Ele era um cara que consumia tudo aquilo que tinha daquele gênero. Né? Quando a gente fala gênero, por exemplo, filme de assalto, filme de 007, que nós estamos falando lá, né? De aventura, de terror. Né? Então o cara ia lá e se aprofundava naquele gênero, porque ele estava no locador, então acho que ele só alugava lá e ficava assistindo o dia inteiro o filme. Ele fez um roteiro de um filme chamado True Romance, que ele escreveu e vendeu por $30 mil. Quando ele recebeu essa grana, ele falou, vou pegar essa grana e fazer o filme. O Cães de Aluguel. Ele queria começar com uns 30 pau e chamar só os amigos dele. Né? Fazer uma coisa super low budget lá, chama os amigos dele, a mãe, não sei o que, faz. Só que um amigo dele, um camarada que eu não lembro quem é, falou assim, cara, esse roteiro que você tem aí, que ele mostrou o Cães de Aluguel, falou assim, cara, esse roteiro aí merece coisa melhor. Você me dá 3 meses que eu vou descolar um budget, eu vou arranjar grana pra fazer esse filme. Sim. Aí ele falou, aquele jeito de falar, bom, 3 meses bateu, o que aconteceu? Esse roteiro foi passando de mão em mão, assim, cara, pior do que cigarro de maconha. A corrente foi uma coisa do tipo... Começou com o professor de teatro do Tarantino, aí deu pra mulher do professor de teatro, aí, chegou no Harvey Lee Keitel. Sim. Depois de uma longa corrente, né? Sim. E aí ele liga pro Tarantino. Fala assim, Tarantino, você não me conhece, mas eu sou Harvey Lee Keitel. E eu li o seu Cães de Aluguel aqui, o roteiro, esse filme maravilhoso, nós vamos conseguir... Eles aportaram, né? Vieram pra aportar a grana, né? Porque entra o Harvey Lee Keitel, que o nível é aqui em cima, aí as pessoas começam a olhar com outros olhos, né, e começam a dar grana para fazer o filme. Eles tiveram dificuldade são muitos atores, né? Eles tiveram uma dificuldade para achar o elenco legal no ponto. O Buscemi, que é o cara que foi premiado aí, que você falou, ele só entrou no filme porque eles decidiram ir para Nova York, que tem muitos atores bons em Nova York, fazendo teatro, coisa e tal. Sim. E tem gente lá fazendo televisão, gente boa, né? Nova York. E o Tarantino falou assim, pô, nós vamos para Nova York, estamos em Los Angeles, isso aqui. Aí o Harvey falou assim, cara, eu pago, põe a grana aí, eu pago sua passagem, a gente vai. Chega lá, conheceram o Buscemi, acharam legal. Bom, o Buscemi tem uma longa história, né? Fez até, como é o nome lá do Empire, lá o Boardwalk Empire. Fantástico. Fez comédia também com Adam Sandler. Ele é um baita ator, né? Ele fez Fargo, né? Ele fez o Fargo, né? Sim. É muito bom em Fargo, ele. E aí, nessa brincadeira, é escalado o Buscemi, e aí o filme começa. Então, uma coisa interessante aqui, Pedro, que você falou do roteiro, né? Por que que o roteiro do Tarantino era bom? Por quê? Uma das coisas que eu estava assistindo um comentarista, um pessoal que dá cursos a respeito de roteiro de cinema, né, explicando por que o Tarantino chegou naquele momento e já estava com um roteiro bom. Você fala assim, o primeiro filme do cara já tinha um bom roteiro, porque ele já escrevia antes, ele estava ali na locadora e ele ia escrevendo, ele ia treinando, ia fazendo versões. Uma coisa que se diz que o pessoal de Hollywood gosta é ter um roteiro que ao mesmo tempo entregue uma coisa única, mas que tenha familiaridade. E ali, o que é único e familiar naquele roteiro? O familiar é a questão do filme de assalto, roteiro de assalto. Só que o assalto não é mostrado o assalto no filme. Não tem assalto. É mostrado antes e principalmente o depois. Depois, Por que falhou? Teve um traidor, né? E uma das marcas do Tarantino, que já começa nesse roteiro, é ele não ter linearidade no filme, no roteiro em si. É entregue em capítulos que estão embaralhados e depois que você vai colocar na ordem. E é interessante, se esse roteiro fosse colocado na ordem, você já ia sacar logo no começo as coisas que foram acontecendo. Se tornaria mais previsível. Então o roteiro dele é único por essa questão de ser entregue em capítulos que estão fora de linearidade, de não colocar o assalto e mostrar o antes e o depois, e ele é familiar por trazer esse gênero do assalto em si, porque já era batido naquela época, né? Mas trouxe alguma coisa diferente para um gênero que já era mais conhecido. Então esse é um dos grandes tchan de por que o Tarantino já começou estourando ali já, né? Apesar de não falar assim, a bilheteria não foi grandes coisas, mas depois ele teve um grande reconhecimento e foi ancorado por outros filmes que ele fez, foi produzindo. Claro, aí depois da reputação, você constrói a reputação do cara. Esse filme tem uma outra coisa que é marca do Tarantino que começa nesse filme, que é a questão da trilha sonora.
Foi a primeira trilha sonora para um filme do Quentin Tarantino. Ele estabeleceu um padrão de suas trilhas posteriores, que era uma história de você trazer músicas já do mainstream, né? E trazer muito diálogo do filme inserido na trilha sonora. Se você pega a trilha sonora desse filme, pega a trilha sonora do Pulp Fiction e assim por diante... Comprar o CD, você Ele disse. pega CD. Não, ele pega diálogos do filme e inserta dentro do contexto da trilha sonora, né? E nesse filme especificamente ele criou uma rádio fictícia que chamava K-Billy, que era KBLY, né? E todo mundo durante o filme ficava, os assaltantes lá ficavam sintonizados nessa rádio e ia ouvindo e ia tocando músicas de várias vertentes, né? E quem era o DJ dessa rádio era um comediante que era o Steven Wright, um comediante famoso da época que foi inserido para ser o locutor da rádio, né? Ele nunca aparece, mas ele está lá com a voz dele. Né? E é uma coisa que se menciona, que o Tarantino menciona para essa trilha sonora, que ele quis pôr músicas para contrapor a violência. Que é mostrada uma violência no filme, apesar de não ser uma violência explícita, fica muito mais no imaginário. Muita gente acusa o Quentin Tarantino de trazer violência e tudo mais, mas principalmente naquela cena da tortura que existe, que o cara até joga gasolina no policial. Quando vai acontecer alguma coisa mais forte, a câmera sobe e tira o foco. Então você fica no imaginário, fica no som, né? Você fica, nossa, o que está acontecendo ali? Você não vê a violência explícita. Mas a música também ajuda a quebrar esse clima da violência, né? Daquela coisa explícita, absurda. Né? Eu me identifiquei muito com uma cena desse filme, que foi aquela... Logo no início que eles estão planejando lá o roubo, não sei o que, eles estão no restaurante, né? Tem que pagar a conta. Nos Estados Unidos tem essa coisa horrorosa, que é o tal da gorjeta. Tudo é gorjeta. Mas aqui também tem, só que é implícita, né? Não, mas aqui não é uma coisa igual... Aqui tem o serviço no restaurante que você já paga e tal, você nem discute. Tá mas você não... né? Eu não sei, você dá gorjeta pro Uber? Agora nos Estados Unidos é institucionalizado, né? Se você não der, você está sendo mal educado, né? Os caras reclamam, né? Só que o nosso amigo o Sr. Pink, ele é contra a gorjeta, ele dá uma aula. Ainda fala, aquilo é fabuloso, aquilo devia virar, entrar na Constituição Americana. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't have any idea what you're talking about. These people bust their ass. This is a hard job. So is working at McDonald's, but you don't feel the need to tip them, do you? Bom, então, Pedro, tem um remake desse filme que é o Kanti, que é um filme de Bollywood feito em 2002, que é um filme indiano, né? Ele é um remake dos Cães de Aluguel. E tanto o Cães de Aluguel quanto esse Kanti é inspirado num outro filme que chama City on Fire, que é o Perigo Extremo de 87. É um filme que o Tarantino adorava, né, e tudo mais, e tem muitas cenas que é muita inspiração ali, né? Praticamente ele refaz a cena quase igual. Quando você fala inspiração, quer dizer que ele roubou. Ele copiou. Copiou praticamente, né? E esse filme indiano lá, o remake, ainda se inspira no Fogo contra Fogo de 95, que é o Hit, e o The Killing, que é o Grande Golpe de 56. O Tarantino adora esse filme, fala que é o favorito dele entre qualquer coisa que se inspirou no filme dele, né, no filme do Cães de Aluguel. Tanto que ele exibe esse Kanti no seu cinema, que é o New Beverly Cinema em Los Angeles, que é um cinema do próprio Tarantino. E no momento que ele colocou ali para exibir, estava exibindo ao mesmo tempo Cães de Aluguel, City on Fire e o Kanti. Então você poderia assistir todos e dar uma comparada para ver como que é. Né? Você sabe, eu não sabia que você ia falar disso, porque tem um filme muito antigo, acho que é de 69, posso estar falando uma grande besteira aqui, porque eu não estou pegando de memória. Tem um filme de 69, o pôster do filme é semelhante a esse, ou então tem a mesma vibe desse Cães de Aluguel, e o nome é Reservoir Cats. O filme é antes. Eu vi isso aí uma vez e falei assim, não deve ser, sabe? Mas será que tem alguma influência? Vamos consultar. O filme é Reservoir Cats. E aí, Pedro, qual que é a sinopse do filme? Manda lá. Gustavo, a sinopse são caras que se reúnem para roubar um banco. E o roubo... São contratados, né? Um cara, né? Eles são contratados por um cara para roubar um banco. Eles se reúnem todos vestindo seus ternos pretos, que o Tarantino fez questão, porque um terno preto todo mundo trouxe de casa, né? Parece que não tinha wardrobe, né? E no final de contas dá tudo errado. Tem um traíra, alguém dedura e... Que a polícia estava lá, né? A polícia já estava esperando, né? E aí o cara é baleado. E aí eles ficam nessa saga de buscar quem que é o traidor, né? Que aí a coisa fica sangrenta, né? Que a gente tava comentando que o grande tchan é o pós, né? Não é o assalto não se mostra.
Não, a melhor cena, não tem assalto, a melhor cena pré-assalto é o cara dando aquela aula de que gorjeta não devia existir. Aliás, isso aí devia ser, sabe, tocado em convenções. Então é isso, meus amigos. Assistam, se você não assistiu, Cães de Aluguel. Cães de Aluguel, bom primeiro filme, filme Tarantino, grande diretor. Curtam. Até mais. Tchau. Bye. Action! Esses são seus codinomes. Você é o Sr. Marrom, você é o Sr. Branco, Sr. Verde, Sr. Cinzento, Sr. Preto e Sr. Rosa. Rosa? Você é o Sr. Rosa. Rosa Choque. Mas a rosa é muito afeminado. Não, eu que decido as cores aqui, você é a Senhora Rosa agora. Me dá outra cor mais masculina, azul ou vermelho. Ai, caramba, tá bom. Você é o Sr. Arco-Íris.